ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-la de curta duração, devendo seguir-se-lhe um estado mais ditoso. À morte, nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz, sabendo temporariamente e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira àquela muito do seu amargor. Pelos simples fatos de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisado mais precioso do que os da terra. Torna-se qual a criança que nada mais vê além dos seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que se faça vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Colocado o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo que ele se encontre, vistas proporções, assume tudo o que o rodeia. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Àquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupam as altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, em uma montanha, e logo bem pequeno lhes parecerão homens e coisas. É o que se sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perdem-se na imensidade. Percebe-se então que grandes e pequenos estão confundidos, como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras e tão caseiras e tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco se elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Queridos amigos, queridos irmãos, este texto contextualizando do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Abraçamos a todos,
que nos ouvem, nos acompanham pela Rádio Cruz Alta AM 1140 e pelo Facebook da mesma Rádio Cruz Alta. Enviamos a todos o nosso carinho, nosso abraço, nosso agradecimento por estarem conosco acompanhando esse nosso programa. O programa Visão Espírita, que é de responsabilidade da União Municipal Espírita de Cruz Alta, corrigindo, já não se diz mais UME, se diz UNIME. UNIME porque envolve outros municípios, portanto, não mais uma união municipal, mas uma união intermunicipal, porque engloba casas espíritas do Salto do Jacuí, de Santa Bárbara, de Panambi, de Palmeiras, creio que não esqueci nenhuma das nossas cidades convizinhas, Ibirubá também, agora já estão acompanhando conosco. Nosso abraço fraterno a essas cidades amigas, co-irmãs, a todos os cruzaltenses que nos acompanham, o nosso abraço fraterno e o desejo de que nós possamos fazer um bom programa. Eu sou o Genir Tassi, colaborador da Casa Espírita Mãos Unidas e colaborador também da União Municipal, da UNIME, União Intermunicipal. Eu vou ter que me acostumar com esse novo nome, essa Lenice. É UNIME agora, né? União Intermunicipal Espírita de Cruz Alta. Isso. Nosso agradecimento, nosso carinho, a nossa Estefânia, que nos delega essa responsabilidade, que às vezes nos julgamos incapazes ou pelo menos desmerecedores do gesto de confiança da nossa Estefânia, que é a responsável pelo nosso programa. Estefânia, o nosso carinho. Sem deixar de estender o carinho também ao nosso Rui Dias, que já previamente nos avisava que estaria nos acompanhando. Rui, o nosso abraço é em Vera Cruz, né? Santa Cruz, Vera Cruz, né? Em Vera Cruz, acompanhando o nosso programa. Olha as maravilhas das redes sociais da internet. Podemos enviar esse carinho a esse nosso irmão de tão inestimáveis trabalhos prestados, inclusive em Cruz Alta, ao movimento espírita. Mas hoje, dia 14, né? 16, corrigindo, hoje 16 de maio de 2026, está andando o tempo, né, Lenice? Nós estamos aqui com mais um programa Visão Espírita, trazendo hoje a nossa, usando a mesma expressão, inestimável, Lenice de Bem Alves. Lenice, seja bem-vinda, obrigado por atender o nosso convite, o nosso pedido. Vamos falar sobre as leis morais e o Evangelho segundo o Espiritismo. É isso, Lenice? Boa tarde, Genir. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que estão nos vendo, nos escutando. Você fez uma referência ao nosso amigo, irmão Rui Dias, né, que mora agora em Vera Cruz e que esteve por muito tempo na nossa cidade, sendo colaborador do Fraternidade por muito tempo. Então, a ele um abraço. Também, né, da UNIME. Agora tempo, é UNIME, naquele tempo UNIME. Né? Pois você já fez referência ao nosso assunto, né? E tirou dessa obra preciosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo, esse artigo do próprio Kardec, o Ponto de Vista, que fala que a nossa vida muda totalmente, o nosso andar na vida muda totalmente se nós temos a convicção, a certeza da imortalidade, ou nós nos prendemos só na matéria, achamos que a vida é só aqui e agora, e os prazeres e a felicidade que nós temos que adquirir é só aqui. Como muda a visão, a nossa relação com a vida, com as pessoas, com tudo, quando a gente tem esse olhar do futuro que ele fala aí, né? Você tirou do capítulo 2, que é o meu reino não é deste mundo. Foi justamente isso que Jesus veio nos alertar e nos indicar o amanhã, que sempre teremos o amanhã, mostrando que essa vida tem um valor inestimável, porque é através da matéria, desse ir e vir na matéria, que nós vamos adquirindo as nossas
digamos assim, as nossas capacidades necessárias, né? Vamos evoluindo a inteligência, o intelecto, a arte de amar, de nos unir, do afeto. É tudo através dessa experiência, desse processo, né? Nesse ir e vir na matéria. Então, há uma necessidade premente de nós estarmos aqui e, através desse contato com a matéria, nós vamos evoluindo, vamos progredindo, vamos nos lapidando, tanto físico como espiritualmente, né? Mas nesse primeiro momento, eu vou te fazer uma pergunta. Nós necessitamos de alimento para o corpo, né? Sim, precisamos sem muito. nos alimentar, sem tomar líquido, que é 75%, se não me engano, constituição do nosso corpo físico, nós conseguiríamos estar aqui agora sentados conversando? Com certeza que não. Então, nós precisamos nos alimentar diariamente para nos mantermos saudáveis, firmes, dentro das nossas atividades, no trabalho, na nossa convivência familiar. É necessário para manter o corpo. Se mantém o corpo com coisas materiais. É matéria, então precisamos, né, desses elementos para estar aqui firme. E espiritualmente, já vimos que a nossa vida continua, que somos imortais, né? A vida tem uma continuidade, não acaba. Que tipo de alimento a gente precisa? Olha ali, os verdadeiros tesouros do Espírito. Este tema é extremamente importante porque nós temos que tomar consciência. Urge, isso não é de nós aqui, ou de Cruz Alta, ou da nossa região, isso é da humanidade. Urge que se tome consciência da nossa realidade espiritual. Como é importante, como é urgente que a nossa humanidade comece a perceber e se dar por conta e começar a transformar o seu agir dentro deste pensamento. Dessa realidade, né, Genir? Então, somos espíritos imortais. Isso é um ponto fundamental. Passageiros na carne, que tem, na matéria, que tem um tempo de validade. Mas assim como nós temos todo um cuidado com essa matéria, né, para podermos estar aqui e cumprir com as nossas missões, cada um dentro do seu setor, que alimento nós damos para o nosso espírito imortal, que vai viver sempre, que não vai ter fim? Aquele que esteve entre nós para nos mostrar isso, tanto é o título desse capítulo que tu leu, Meu Reino Não É Deste Mundo. Ele disse uma frase: eu sou o pão da vida. Olha ali, o pão da vida, o que alimenta a vida. Aí, no caso, a vida verdadeira, né? Isso, a vida imortal. Mas que pão é esse? Será que é o pão aquele que a gente faz, né, com farinha, que existe desde a antiguidade? É um dos alimentos mais antigos da antiguidade, né? Desde histórico, sempre, né? Histórico. O pão sempre foi utilizado. Por isso que Jesus utilizou essa figura do pão, que era comum a todos os povos, para dizer: eu sou o pão da vida. É claro que ele não estava falando, ele estava falando de uma metáfora, uma figura. Então ele detém o alimento para a alma e veio nos trazer. E ficou registrado esse alimento nos evangelhos. Então o evangelho é o manancial de bênçãos, de luz, que vai nos colocar de pé frente às situações que nós temos que enfrentar nesta vida. É o evangelho. O que nós precisamos é ter essa consciência, e assim como a gente utiliza o alimento diário, senão nós não paramos de pé, nós temos que ter esse alimento diário na nossa vida, o evangelho. Mas a gente vê como falta isso. Tem muitas pessoas, todas, né, se dizendo cristãs, mas que desconhecem o evangelho. Então, essa
parece um contrassenso, né? Nós somos cristãos e não entendemos o que é base no cristianismo, que foi os ensinamentos deixados por Jesus. E Kardec, depois de ter feito os 2 livros, o primeiro, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, para compor o Evangelho segundo o Espiritismo, pela primeira vez ele tirou férias. Olha ali. E foi para o interior da França, tirou férias alguns meses e não contou para ninguém. Ninguém sabia o título e o que ele estava fazendo, né? Ele foi para descansar, mas ele já tinha essa intuição, inspiração dos espíritos que colaboraram, né, na codificação, na vinda da doutrina espírita, e ele começou a elaborar todas essas questões aí que existem, essas matérias que existem no Evangelho segundo o Espiritismo. E é muito interessante porque quando ele estava lá, ele recebeu uma carta de Paris, que lá um espírito comunicou do trabalho que ele estava fazendo e ninguém sabia. É muito interessante isso, né? Então ele ficou centrado nesse trabalho. E aí os espíritos começaram a mandar, né, nas comunicações, que esse trabalho dele seria um divisor de águas, porque até então, naquele tempo, a doutrina espírita estava mais voltada para a prática mediúnica. Então, muitos acreditavam que era essa linha, esse veio só na parte da ciência, do cientificismo, né? Mas, de repente, ele teve essa inspiração de, através desse trabalho, unir na verdade, a religiosidade, porque quais os elementos que nós conhecemos da vida de Jesus, a não ser os evangelhos? Foi lá, né, essa busca, porque eu tenho a impressão que através daquela pergunta tão conhecida no Livro dos Espíritos, a 625, a mais comentada, a mais repetida entre nós espíritas. Então tu pode dizer, tu sabe me decor. Qual é o modelo que Deus delegou ao homem para servir de modelo e guia para a humanidade? Quem poderia servir de modelo e guia para a humanidade? Jesus. Deixo a resposta contigo, Lenice. Quem é esse modelo e guia para né? nós? Eu penso que essa pergunta deve ter ficado povoado o psiquismo de Kardec. Se Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, é para essa direção que nós temos que ir. Eu ia dizer que na 3ª e 4ª parte do Livro dos Espíritos talvez já estivesse entrado nesses temas. Aliás, já tinha. Sim. Mas se tu pensar no livro como um todo, a primeira pergunta, o que é Deus? Uhum. E ali depois o segundo livro, sobre o Espírito, seu destino, sua origem. E depois a 3ª parte, né? As leis morais. E lá na 3ª parte, sobre a vida futura. Quer dizer, o pensamento religioso, o pensamento cristão, está presente em todo o Livro dos Espíritos, claramente. É só abrir os olhos que se vê. Porque não adianta você só ter o conhecimento de que você é um espírito imortal, que a vida continua, se não tem esse elemento, né, de que é necessário essas vindas aqui na matéria, através da reencarnação, para adquirirmos os valores que vão nos levar, vão nos fazer ser lá no futuro homens de bem, construir a nossa felicidade, porque tudo que se faz em favor do bem e dos ensinamentos de Jesus é construir a nossa felicidade. Tudo que está fora disso é construir uma infelicidade. E daí a gente vai ficar fazendo círculos, né? Até encontrar novamente a estrada real, aquela que vai nos levar
aquilo que nós almejamos, a união de todos, uma vida mais fraterna. E isso depende de cada um de nós, né? Não é nós queremos um amanhã que a humanidade atinja esse patamar, mas nós temos que ter o interesse de individualmente nós nos promover, né? Sim, intimamente. Individualmente nós somos aqueles que compõem a humanidade. Então, já que nós não temos o poder de transformar o outro, transformemos-nos a nós mesmos, porque serei pelo menos um elemento a contribuir para a infelicidade. Sim. E como o Evangelho, né, que nós estávamos falando, ele é retirado da terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. Principalmente da terceira parte, porque se tu olhar bem os temas espirituais, a relação com Deus está em todo o livro. Né? Sim, todo o livro. Mas basicamente essa mais específica, parte, né? do Livro dos Espíritos. Mais específica ali na terceira parte das leis morais, que vai nos construir ou vai nos reconstruir, né, para essa jornada evolutiva que nós estamos caminhando. Então é muito importante a gente ter essa visão de que esses ensinamentos de Jesus é para colocá-los na nossa vida diária em prática. O Evangelho é um alimento da nossa alma, nos fortifica para quê? Para passar certas coisas. Nós falávamos antes, né? A cada embate da nossa vida, cada situação, cada obstáculo, nós vamos conseguir ultrapassar ou vivenciá-los estando alimentado pelo Evangelho. Comentávamos, inclusive, que Deus não larga nas mãos de pessoas fracas missões maiores. Sim. E admirávamos a força de espírito de algumas pessoas que acompanhamos sua missão, sua tarefa, como precisa ter força às vezes, né? E, portanto, são espíritos já experimentados, que já andaram, que já trabalharam, que já se fortaleceram e hoje estão merecendo enfrentar situações que estão trabalhando dentro deles, trazendo, né? uma contribuição mais completa àqueles que lhe acompanham a vivência. Porque lá nas leis morais vai falar do que necessitamos para sermos pessoas íntegras, né? Ali nós temos que ter a paciência, a tolerância, não termos preconceito no coração. Então tem uma série de coisas que é o indicador ali desse aprimoramento que nós estamos fazendo aqui na Terra. E aí isso é uma coisa diária na nossa vida. E quando a gente tem uma situação mais difícil, é ali que a gente vai exercitar. Não é fácil, né, Genira? A gente sabe que não é fácil, mas como vem o Evangelho como suporte, nós passamos por situações e saímos dali mais fortalecidos, mais amadurecidos. Sabemos que a vida continua, que é um processo, é um momento da nossa vida. E esse momento vai nos levar a outros. É como nós falávamos uma vez, que nós estivemos aqui da escola, né? Nós viemos, Deus é tão bom e tão sábio que Ele não nos dá lições na primeira série, na segunda série, que nós vamos ter lá no ensino médio. Nós não conseguiríamos resolver uma questão lá do ensino médio quando nós estamos iniciando o fundamental. Então é um processo, assim como a gente faz esse andar dentro da escola e a gente chega à universidade, depois pós-graduação, doutorado, mestrado, as coisas vão se avolumando, vão se tornando mais difíceis, mas já temos capacidade, porque temos toda uma trajetória. E aí nas nossas... Claramente que nós tentamos dizer na palavra anterior, né? Isso mesmo. Da missão mais difícil nas mãos daqueles que têm melhor estrutura espiritual. Que já tem uma bagagem. Já passaram pelo primário, pelo ensino médio. Isso. E já podem cursar um nível superior. Isso aí. E vai acontecer com nós também. Com todos. Então as matérias... é a grande esperança, Lenice. Esse é o grande lenitivo que a humanidade precisa tomar consciência. Exatamente. Nós não morremos e estamos a caminho do aperfeiçoamento. Todos nós. Deus não fez nenhuma alma para que se perdesse no caminho. Com Todas certeza. as ovelhas serão
repostadas, trazidas para dentro do aprisco. Não, ninguém se perde. Aquele irmãozinho nosso que nós observarmos hoje em dia, ali fazendo seus erros, suas infelicidades, ele também está no processo de aperfeiçoamento. E o próprio sofrimento que ele está carregando para si será o móvel que um dia o conscientizará da necessidade de ser melhor. Nenhuma lição é perdida, né? Nenhuma lição é perdida, mesmo aquela que mais profundamente dói na alma. Também esta é uma lição que está, digamos assim, amaciando o espírito. Exato. Lembrando da parábola que ficou conhecida como o filho pródigo, mas é a parábola dos dois irmãos, quando ele se dá conta aonde ele se encontrava, quando ele se deu conta, o despertar. Muitas vezes é chegar a esse nível, né, de dor, de sombra, provocado pela própria decisão dele, de ter sido escolha, né, a sua escolha. E o que ele faz? É interessante que nesse momento ali, que ele se dá conta que na casa do pai ele tinha alimento, ele tinha tudo o que ele precisava, né? Ele levanta e vai. Então, quantos de nós, como tu falou ali, tu se referiu, que está nessa situação, eu estou no fim do poço, eu estou num beco sem saída, eu não me encontro. É esse o momento de levantar e ir em busca do Pai. Logicamente, o Pai nessa parábola é a representação simbólica de Deus. O Pai que nos acolhe em qualquer situação. Então, não basta só, né, tu se dar conta, você tem que agir. Bom, agora eu errei, vou ficar sentado. Não, você vai continuar vivendo. E se você levantar e for ao encontro do Pai, você vai só ter aquela experiência como algo que vai produzir na tua vida aquela situação. Agora eu sei aonde eu quero ir, aonde eu sei aonde eu vou ser feliz, e aquilo que passou fica no passado. Então Deus é esse ser amoroso, o amor puro que espera que a gente levante. Fizemos escolhas equivocadas, mas temos a oportunidade de levantar e seguir. Então o Evangelho é esse caminho que nos leva até Deus. Então é isso que a gente precisa levantar e ir, assumir. Levantar das nossas escolhas mal feitas e retornar à casa do Pai. Isso aí. Essa simbologia tão importante, tão vivaz, ela nos traz uma mensagem tão profunda da necessidade de, mesmo estando no fundo do poço, lembrar, olha, a simbologia do fundo do poço traz uma mensagem magnífica. Porque se você está lá no fundo do poço, com os pés na lama, o único lugar que você vai enxergar luz é se olhar para cima. Exatamente. Olha a simbologia interessante. Olhe para cima. Olhe para cima, na direção do céu, na direção de Deus. É ali que você vai encontrar o teu socorro. E sempre nós vamos ter uma mão, né? Seja simbolicamente a mão de Jesus, mas vamos ter também mãos humanas aqui que vão nos auxiliar, vão nos dar força de sair de qualquer situação. Mas é interessante nós termos o hábito, como nós falávamos do alimento, diariamente de ler e nos fortificar no Evangelho, para permanecermos de pé diante dos desafios da vida, porque os desafios vêm, fazem parte da nossa vida. E quando nós estamos mais alimentados, digamos assim, né? Vitaminados pelo Evangelho, muita gente fala assim, né? Vitaminados, tá? Na academia, ótimo. Aquelas pessoas que vão à academia, que caminham, precisamos disso, o corpo precisa disso. Mas precisamos também da academia do Evangelho, para nos fortalecer intimamente. Repetir a lição quantas vezes necessárias. Se tu vai numa academia, não faz o espírito. Quantas vezes faz o mesmo exercício numa academia? Sim, repetidamente até que o músculo reaja e se fortaleça. Exato. Então os músculos da alma
esses também precisam ser exercitados repetidamente até. Aliás, a doutrina espírita é pródiga em nos ensinar que nós vamos repetir a experiência até que se aprenda. Não é isso que ensina a doutrina espírita? E é assim que a gente... Vamos repetir lições até que se aprenda. Na vida, tudo. Tem alguma coisa que a gente não aprende exercitando? Né? Que vai aprender música. Né? Quando eu fui tocar pela primeira vez, tentar tocar um teclado, a mão esquerda, porque eu sou destra, e eu acho que quem é canhoto deve ter a mesma dificuldade com a mão direita. Mas a mão esquerda tinha um peso que eu não conseguia levantar. Com um exercício diariamente, tentando. Hoje a gente senta e toca um pouquinho. Olha, então, quem sabe convidamos a Alice nisso para nos trazer uma música aqui outro dia. Brincadeiras à parte, mas olha só que é a repetição que te faz levar à perfeição. Sim, então, não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Morais e espirituais que nós estamos aprendendo nos evangelhos, vamos repeti-las até que se tornem característica nossa, característica psicológica, de filosofia de vida, enfim, que vá formando o nosso caráter e se possa um dia dizer: esse ali é cristão, olha como ele age. É através da atitude, né, da pessoa que nós vamos ver. Não é através dos frutos, como Jesus diz que a árvore vai se conhecer a árvore. No final do livro O Evangelho, né, que nós estamos comentando do Evangelho, tem exemplos de prece. Né? Então, a prece diária nos conecta com os amigos espirituais, com Jesus, com os santos, com os espíritos guias, com Deus. É uma via de comunicação, e a prece, ela nos reintegra, né? Faz com que a gente saia um pouquinho da onde a gente está e a gente se sente, então, um pouquinho mais elevado. A intenção da prece é isso. Isso nos fortalece também. É um exercício diário, também é um exercício diário. Além de ler o Evangelho, de analisar a repetição, a prece também. É recomendável, né? Exato. É recomendável, no finalzinho do Evangelho, que nós estejamos em conexão com Deus. Às vezes nós estamos preocupados claro, ótimo, né? A tecnologia que nós temos hoje não tivemos no passado, essa comunicação em tempo real, né? Nós não tínhamos, mas a prece nos dá uma comunicação em tempo real com os espíritos superiores, com os santos, com aquilo que a gente acredita, com todos, com claro, Jesus, com Maria, com bons espíritos, em tempo real. Dias, então nós temos que ter Deus, enfim. É outro alimento que nós temos que ter como hábito para nos nutrir espiritualmente. A prece, a leitura do Evangelho. Tem muitas pessoas que desconhecem, né? Nós temos que sair também de fazer Jesus apenas uma imagem para ser adorada. Jesus não veio ao mundo para ser apenas adorado. Não é só para isso, né? Jesus a gente não espera que nós façamos isso. Jesus quer ver-nos em ação no bem. Pois é, e aí sim, essa é a verdadeira adoração. Aí a gente tem que entender, quando a gente começa a ler o Evangelho, a gente começa a entender isso, que é um processo, ele veio nos ensinar como. Não é como nós pedirmos e não sairmos do lugar para conseguir alguma coisa, não. Ele deixou todos os seus ensinamentos para que a gente siga, para que a gente faça, né, na nossa vida esse processo de viver, de crescimento espiritual, que a gente faça um exercício constante dos seus ensinamentos, na prática. Então, ter Jesus como companheiro é fazer o esforço de praticar. Então,
como Kardec disse, né? Como é que a gente se reconhece um espírita? Olha ali, mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Pela sua transformação moral. Olhem só que ele não disse que se reconhece o espírita pela sua perfeição moral. Pelo esforço. Não, porque ele sabia que, infelizmente, nós outros somos ainda extremamente incompletos, estamos a caminho. E isso é muito importante. Nós não estamos perdidos, nós estamos a caminho. Estamos aprendendo, ainda vacilantes, ainda lentos, mas estamos aprendendo, e é isso que importa. As pessoas têm hoje a oportunidade de aprenderem esse caminho, o caminho da transformação moral, que é o que vai nos levar um dia à perfeição. Ele fala em um esforço, né? Aquele que se esforça para vencer as suas más inclinações, as suas más tendências. Que ainda temos, que ainda não vencemos, por isso precisamos sim empregar todos os esforços necessários para vencer as nossas fraquezas morais. Por isso a necessidade do Evangelho, né? Que nos fortalece. Então a gente vê a diferença de pessoas que não têm esse alimento interno e passam por situações e muitas vezes desanimam, entram em tristeza profunda ou então se rebelam, dificultando mais a situação, porque se revoltar diante de uma situação, você tem que procurar ver o que essa situação está querendo me dizer. O que é preciso aprender com essa situação? Geralmente é a paciência e a tolerância, né? Normalmente começa por ali, pela falta de paciência, pela falta de tolerância, então precisamos aprender. É isso aí. É uma das características do homem do futuro, do homem de bem que tem, né? No Evangelho aí, no capítulo 17, que fala sede perfeitos, ele dá uma descrição do que nós devemos ser no futuro. O homem de bem, com aquelas características, que é uma pessoa que respeita todos, independente dele estar em qualquer situação. É uma pessoa que só age para o bem, procura pensar no bem. Então, tem um trabalho imenso para nós, né? Mas essa é o nosso futuro. Nós estamos nos encaminhando para sermos homens de bem, pessoas de bem. O homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e trabalho em toda a sua extensão. E ainda interroga a própria consciência se não pecou, se não falhou com o próximo, se deixou de fazer o bem. Não é apenas olhar se fez o mal. Ainda se questiona se fez todo o bem possível e se ninguém tem dele o que reclamar. Exato. É um texto de extrema importância e que nos faz meditar tão profundamente. Lembrando daí a sugestão do Santo Agostinho, né? Para que a gente pudesse verificar diariamente o que eu fiz. O exame diário da sua exame diário. Ele disse que quando ele, ao entardecer ou ao anoitecer, ele fazia uma retrospectiva do seu dia. O que ele fez de bem, o que ele deixou de fazer, o que ele fez de ruim, e para que no outro dia ele tomasse uma outra atitude. Então, o autoconhecimento, ele fazia isso para se conhecer. Na verdade, se a gente faz essa meditação diária do que eu fiz, do que eu deixei de fazer, do que eu poderia ter feito ou não, as minhas omissões, eu vou me cuidar mais. Bom, daqui para frente eu vou trabalhar isso aqui, né? Ou eu, na minha indiferença, deixar passar certas coisas. Quantas coisas boas a gente deixa passar? Pelo menos eu tenho verificado isso. A gente pensa assim, puxa, eu podia ter feito tal coisa naquele momento e não fiz. Então isso é muito bom a gente verificar, porque a gente deixa passar muitas oportunidades de fazer o bem em situações simples do dia a dia. Se a gente analisar, né? Então, ele é um conselho muito bom de Santo Agostinho. Diz que ele fazia Nós falamos isso. Tanto em autoanálise, autoconhecimento, e não sabemos como fazer. Vamos ler
Nesse caso, o espírito de Santo Agostinho, né, porque foi a mensagem mediúnica lá foi uma mensagem mediúnica. Kardec, já como espírito, dando-nos essa receita. Cada dia, ao final do dia, dava uma passada nas suas ações, se fez todo o bem que podia, se deixou de contribuir com alguém, enfim, essa autoanálise que nós precisamos fazer. Ali está uma receita muito eficiente dessa atitude. E analisando esse livro tão importante, né, que foi lançado, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, Kardec, também, né? 1º de abril, se não me engano, 1º de abril de 1864. Kardec foi em 1863 que ele tirou férias e foi para um litoral da França, em que ele foi descansar. Foi descansar. E enquanto descansava, o Evangelho. Que nem o Chico, agora me lembrei. Sabe a tal da inveja branca? Imagina você ir para um litoral para estudar os evangelhos de Jesus. Adentrar. Veio com esse livrinho precioso aí. Nas férias. Uma parte, me permite, Lenice. Nós observávamos uma fala da Anete Guimarães em um outro momento. E essa é uma coisa muito interessante. Nessa fala, a Anete Guimarães é uma palestrante espírita carioca. Teve umas 2 ou 3 vezes. Carioca, eu acho que ela é. Né? Carioca. A Ana Guimarães, mãe da Anete, teve em Cruz Alta, lá na década de 80, 90, umas 2 vezes, pelo menos, em Cruz Alta. Que são palestras de uma emoção e de um aprofundamento tão bom. Nós sentimos saudade até bom. Hoje da Ana Guimarães. Ouvíamos a Anete Guimarães, filha, numa desses vídeos que se encontra na internet, basicamente no YouTube, em que ela falava sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e dizia: o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro religioso, místico? Não. É um livro científico em que Allan Kardec, e você pode ver de ponta a ponta nesse livro, o aspecto científico de abordagem séria e questionada, de ponta a ponta, o que é isso, o que Jesus ensinou aqui, o que ensinou com tal outra coisa. E passa pela uma demonstração de como a ciência espírita vai estudando passo a passo o espírito, a sua missão, a sua função, as consequências do que faz, do que deixa de fazer, e as consequências das passagens que Jesus ensinava. Exato, porque inicia o Evangelho, né, falando dos orbes, né? Das muitas casas. As muitas casas, isso aí já é uma parte científica, que é uma expressão dos evangelhos. As muitas moradas da casa do Pai. Foi segundo palavras de Jesus, e aí inicia isso. Nós nos localizando onde nós estamos, né? No universo. Da ciência, a função, quem é Jesus, tudo. A função do espiritismo. Vai num crescendo, né? Vai num crescendo. Quando chega ali no capítulo 5, né? Que ele começa aquela parte que está no Sermão da Montanha, que muitos desconhecem, né? É o nosso código moral da humanidade, tanto que quem disse isso, quem fez com que isso viesse à tona, que é um código moral para toda a humanidade, não foi um cristão, foi Mahatma Gandhi, né? Que muitos já conhecem isso, que ele disse que ele é um indiano, né? Não, a religião era de outra forma, não era cristão, mas ele disse que se todos os livros da humanidade e ficasse só o Sermão da Montanha, nada teria perdido. Então, para te ver, é um espírito que tem uma capacidade, né, de vislumbrar uma realidade. E imagina, então, nós temos tudo que nós precisamos. Tem muitas pessoas pensando assim, questionando: eu não sei o que eu vim fazer aqui, eu não sei para que eu estou aqui, qual é a finalidade da minha vida. Leia o Sermão do Monte, leia o Sermão da Montanha, tem vários nomes, né? Lá você vai encontrar a razão. Você veio aqui para ser
Bem-aventurado os mansos e os pacíficos. Você veio para ser pacífico, manso, misericordioso. Perdoar tem toda uma série, é para isso que você veio. Está tudo lá explicadinho, né? Uma sequência do que nós temos que realizar em nós para nos promovermos para um mundo superior. Nós temos que passar por essa etapa aí. Então, no Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, tem vários títulos. Quando Jesus falou para aquela multidão, ele estava definindo um código moral para nós, da humanidade. O que viemos fazer aqui? Viemos para ter todas essas características de um homem capaz de conviver, de amar, de construir. Por enquanto, nós ainda estamos destruindo, né? 2026 e nós estamos começando a aprender essa lição. Ainda muitos são questionadores, né? O que eu estou fazendo? O que eu vim fazer? Vai ler o Sermão do Monte que você vai descobrir o que você precisa ser. Manso, misericordioso, pacífico, honrado, leal. É isso. Para isso que nós estamos aqui. É tão simples a princípio. Parece tão simples. Parece, né? Colocado assim, parece relativamente simples. Mas para isso nós vamos ter que fazer esse mergulho para dentro. Com certeza. Está lá a receita do Santo Agostinho. Dá para usar aquela receita para a gente fazer esse mergulho interno e começar a se dar por conta do que somos, o que estamos fazendo, qual é o nosso destino. Porque a grande lição da humanidade, nós estamos sendo repetitivos nessa lição, porque essa é uma coisa que nós precisamos tomar consciência. A grande lição da humanidade é o Evangelho de Jesus, inegavelmente. A grande lição que a humanidade precisa está nos Evangelhos. Não no que está escrito, mas na exemplificação, na prática de Jesus. Jesus não apenas disse, ele mostrou em suas atitudes qual é a postura, como fazer. Eu penso que nós, quando temos uma oportunidade de retornarmos a um corpo físico, nós esquecemos muito dessa nossa essência e nos apegamos muito à matéria e nos complicamos muito através disso. Por isso que nós somos assim tão lentos nesse processo, né? Nós somos lentos porque nós nos empolgamos com a matéria, nós esquecemos que nós somos imortais, que nós viemos aqui para adquirir essas virtudes que Jesus exemplificou e mostrou, e nós então nos perdemos muito, né? Com orgulho, vaidades, coisas que não nos levam àquilo que nós procuramos. Todos que estão aqui procuramos o quê? Ser felizes, né, Genir? Ninguém quer ser infeliz. É isso aí, é uma característica. Nós queremos a felicidade. A infelicidade deve servir, em fim de análise, apenas como lição do que não está certo, do que precisamos corrigir. Isso aí. Então, a lição de Jesus está aí para todos. É uma lição que se perpetua, mas muitas vezes nós não entendemos ainda que esse não é apenas nós acreditarmos e ficarmos no vazio, é acreditarmos, sentirmos que é uma realidade e procurarmos na prática agilizar isso dentro de nós, fazer isso acontecer. Conforme nos ensinam os Espíritos no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando eles nos dizem crer, mas saber em que crer e por que crer. Isso. Ter consciência, quer dizer, nós precisamos entrar na área do conhecimento. É inevitável que se entre na área do conhecimento. Quanto mais conhecimento nós adquirirmos, isso significa leitura, estudo, observação, a paciência, a compreensão, mas principalmente a busca da verdade sobre todas as coisas, sobre todos os aspectos. Então, crer, mas saber em que crer e por que crer. Aceitar o que nós estamos dizendo, mas aceitar sabendo qual é, ao que isso me leva. Ter fé, mas fé em quê? E por quê? E até quanto? É a questão de consciência. E daí a gente pode sempre questionar, mas quais os instrumentos, que meios que nós temos
para agilizar tudo isso aí, né? Ser manso, pacífico, ter paciência, saber perdoar. Nós temos vários instrumentos e o primeiro é algo chamado família, núcleo familiar, aonde nós vamos exercitar e começar a praticar o evangelho na família, onde nós estamos ali. A partir dali, a gente tem toda uma diversidade, né? É na minha profissão, é em sociedade, aonde nós estivermos, nós estamos ali para praticar aquilo que nós sabemos que são necessários para o bem viver. Então o evangelho veio nos ensinar a bem viver, a convivência conosco mesmo, com Deus e com todos que nos cercam. Nós temos que ter isso como padrão da nossa vida. Quando nós não temos essa base, é mais fácil nos perder. Agora, quando a gente tem essa base do evangelho que nos fortifica, que nos mostra o porquê de estarmos aqui neste mundo, o porquê que nós estamos vivendo situações que estamos vivendo, aí a gente entende e procura ser um aluno mais atento, mais aplicado, para não voltar a fazer as mesmas tarefas que ficou para trás. Falando. Muito propriamente porque é uma professora falando, não é, professora Helenice? Sim. Com vários anos de magistério. Fomos alunos, fomos professores em sala de aula e a gente sabe disso. E nunca parou de estudar, nunca deixou de ensinar. Isso é que é importante. E sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Como eu tenho, inclusive, repetido para filhos e netos ainda já hoje, nunca nós podemos pensar em parar de aprender. A vida inteira nós temos que ter algum objetivo na área do aprendizado. Sim, com certeza. E Jesus, das várias áreas, né? E Jesus sendo aquele modelo, aquele que está nos direcionando, né? Que com certeza, se nós nos adetermos pelos seus ensinamentos, nós vamos ir sem medo, né? Nós vamos ir sem medo, porque a garantia é Ele. Quem está seguindo Jesus, a garantia é Ele, é o próprio Mestre, né? É o Mestre de todos nós. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem toda essa visão da doutrina espírita, porque nos fala da imortalidade, da reencarnação, da possibilidade da comunicabilidade, tudo está ali no Evangelho e vai esclarecendo muitos pontos de parábolas, de passagens que nós não entendíamos, veio tudo à luz dos conhecimentos da doutrina e a gente entende, a gente compreende, né? A gente não tinha pensado que naquela frase ou naquele ensinamento era nisso que Jesus estava falando, porque Jesus falava para a alma, para o espírito imortal, né? Não falava para o homem material, porque sabendo que... Menos ainda para o homem do seu tempo. Sim. Para a humanidade como um todo, em todos os tempos. Porque naquela época... falava para a alma, para o espírito, para o ser espiritual que está em processo evolutivo na matéria naquele momento, mas para o espírito. E essa é a grande lição que a doutrina espírita nos ensina. Aliás, dizíamos ainda há pouco que o Evangelho é a grande lição da humanidade, mas nós espíritas temos a plena convicção de que a ciência espírita é a chave para esse conhecimento. Sim. Porque ela nos abre um leque de entendimento de uma forma tão grande que nos facilita tantos espaços e tantos momentos do Evangelho que nós não compreenderíamos se não tivéssemos noção da independência do espírito, da sua sobrevivência, das reencarnações, da repetição de lições, para que se alcance alguns conceitos que estão nos Evangelhos e que se tornariam incompreensíveis sem a noção da espiritualidade. Exatamente. Então o Evangelho segundo o Espiritismo é esse estudo científico, apesar de como viver e como aplicar o Evangelho nas nossas vidas. Para sermos cada vez melhores, e é isso que a gente espera, né? E se tu olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, a evolução que Allan Kardec faz nas suas etapas, né? Cada tema tem o seu espaço próprio,
na sequência correta, do tamanho necessário e o aprofundamento possível, porque infelizmente ainda precisamos aprofundar ainda algumas coisas no conhecimento, né? Sim. E como fizeste referência às preces no final, há que se comentar um pouco para se deixar essa questão relativamente clara. Não é uma coisa mágica, esotérica, oculta de outro mundo, não. São exemplos de como orar. A intenção de Kardec era mostrar exemplo de como orar, o que colocar dentro de uma oração em cada uma das situações, diante de um ente que parte para a espiritualidade, diante de um que está voltando da espiritualidade através de uma nova encarnação, diante de um problema da vida, e assim ele vai mostrando qual é a postura, nos ensinando a fazer a nossa própria prece. Mas tem gente que vai lá e abre aquele livro, esse espaço do livro, como se fosse uma mágica, e lendo aquela prece, ele fosse resolver os seus problemas. Mágico não, magia não há, é como tu disse, né, um exemplo, mas na verdade o que nós temos que aprender é conversar com Deus, com as nossas palavras, com o nosso sentimento, né, saindo do fundo do coração. De que toda magia que nós precisamos é a nossa transformação. Exato, é a força do pensamento. Também. O pensamento direcionado, fortalecido pela fé e pela convicção naquele objetivo, aí sim, aí existe o que nós podemos aqui, entre aspas, é claro, colocar como a magia. Sim. A magia que nós podemos fazer para resolver as nossas questões está em saber disciplinar o pensamento e direcioná-lo ao objetivo que precisa alcançar. Exato. Não existe mágica. Eu posso abrir ali uma prece daquelas, ler 10, 15, 20 decorá-la e repeti-la 20 vezes, que não vai fazer nada se a alma não acompanhar esse pensamento. Exatamente. Esse é o principal. Exato. E começa, inclusive, esse espaço do estudo sobre as preces, começa nos mostrando uma espécie de passo a passo ali chamada oração dominical, ali no Evangelho, classificado como a oração dominical, que nós nos acostumamos a chamar de o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração pronta, repetida, mas é um exemplo que ele deu também, né? Quando perguntaram, nos ensina a orar. E ele deu, dizer assim como exemplo. E a primeira exemplo. Expressão é a chamada do Pai. E é Deus. o Pai. É o Pai. Aqui já vai uma lição inteira. Sim. E ali Allan Kardec vai mostrando o que significa cada uma dessas, nos mostrando segundo o que ele conseguiu colocar naquele momento. Cada frase, cada etapa da oração dominical, o que significa e como ela pode agir dentro do nosso espírito. É isso aí, né? Um livro simplesmente magnífico, e que também tem uma observação ainda a ser feita, como ele é composto. Um tema do Evangelho, uma expressão, uma colocação dos Evangelhos, depois Allan Kardec coloca os temas que estão dentro de cada um desses assuntos e faz a introdução e o estudo. E depois, na sequência, algumas mensagens instruções dos espíritos, né? Que tem algumas instruções dos espíritos, tem algumas, né? Parece que tem duas que não tem. Né? 2 capítulos. Mas quase todos eles têm instruções dos espíritos, que são mensagens dentro do assunto que foi tratado ali, daquele tema. Exato. Tudo, não tem nada que não seja aproveitável nesse livro, né? E a gente recomenda sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Como uma leitura obrigatória. Diga-se também, é o grande livro dos espíritas, o livro mais amado, mais vendido no meio espírita. Todas as estatísticas que a gente tem observado com relação à venda de livros, é o Evangelho. Pelo menos dos livros espíritas, é o livro mais o Evangelho. É o Evangelho segundo o Espiritismo, porque traz exatamente esse conteúdo que nós precisávamos tanto. O alimento que a nossa alma precisa, né? Que o nosso espírito precisa. Esse estudo a respeito dos Evangelhos. Isso. Mas alguma coisa que tu queira aproveitar a oportunidade, Lenice? Não, acho que já estamos na nossa hora. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos,
nós estamos finalizando o nosso programa Visão Espírita e já convidando para o próximo sábado, que será com o nosso irmão o Sandro Fogaça. E não nos adiantou a temática ainda, mas estaremos aqui então com o Sandro Fogaça. Sandro Fogaça, lá do Bezerra. Lá do Bezerra de Menezes, nosso querido companheiro Sandro Fogaça, que vai nos trazer o tema do próximo domingo. Agradecendo aos nossos ouvintes, a Elizabeth bem provavelmente está lá nos ouvindo. Nosso abraço fraterno. Um abraço para a Beth. O Gilmar sempre acompanha também, dizendo que às vezes está dirigindo pela cidade. Assistiu. Um abração, Gilmar. E agradecendo então a todos os ouvintes por esse momento de oração, de aprendizado, de meditação profunda, e dizemos então, Lenice, as suas últimas palavras, uma prece para encerrar. Só agradecemos a oportunidade. Agora, fazendo a lembrança que esse ano nosso Centro Espírita Fraternidade está completando 100 anos de existência. Isso aqui é uma coisa que nós temos feito tão pouca referência nesse nosso programa. E nós estamos... E que precisa ser registrado. O Centro Espírita Fraternidade 100 anos de existência. E nós estamos com uma programação... É no mês de novembro, né? É no mês de novembro, 7 de novembro, 1926, a data magna do centro. E estamos fazendo uma programação muito boa e vamos vir todas as vezes aqui, outros do Fraternidade, já fazendo essa propaganda, do que vai ocorrer durante esse ano. Nós vamos já receber convidados especiais também. E vamos fazendo propaganda. Que Deus ilumine a fraternidade, possa fazer muitos e muitos centenários ainda. Se Deus quiser. Nos ensinando. Quantas gerações já passaram por ali. O Centro Espírita Fraternidade, além do seu histórico todo de trabalho até hoje, serve-nos a todos nós outros, os Centros Espíritas de Cruz Alta, de modelo de seriedade, de estudo, de trabalho. Nós todos seguimos o modelo do Fraternidade para os nossos trabalhos espíritas em Cruz Alta. Estamos sempre em plena atividade, há uma necessidade premente, desse conteúdo aí do Evangelho, desse alimento. Então, cada núcleo espírita é um local para isso, para a gente alimentar, se nutrir espiritualmente. Então, agradecendo a oportunidade de nos encontrarmos aqui, que possamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a dádiva da vida, a oportunidade de nos encontrarmos mais uma vez em aprendizado, a Jesus, nosso divino orientador, que nos fortaleça diariamente e que nós possamos ser alunos aplicados em seguir as suas orientações no Evangelho. Muita paz em nossos corações e que todos tenham um ótimo final de semana. Que assim seja. Casa das Viandas, 33 24 13 61 e o WhatsApp 99701 9821, Rua Barão do Rio Branco 608, esquina com Alfredo Brenner, em Cruz Alta. Loja Gaúcha e Sapataria Pereira, Rua Marise Barros 1115, telefone 3303 40 35 e o WhatsApp 99117 40 35. Escapim Serviços, podas e retiradas de árvores, serviços de roçadeiras, limpezas de terrenos, pinturas, obras de alvenaria, instalações hidráulicas, elétricas, sanitárias e de gás. Todos os cartões são aceitos. Telefone 99913
9767. Orçamento sem compromissos. Centro Espírita Fraternidade, desde 1926, acolhendo, consolando, esclarecendo, orientando. Avenida Benjamin Constant, 624, próximo ao INSS. Atendimento fraterno, palestra e passes nas quartas-feiras às 9 horas, nas sextas-feiras às 9 horas, nas quintas-feiras às 20 horas. Aliança Espírita João dos Matos, Núcleo Leontina, em Cruz Alta, na Rua Benjamin Constant, 601. Concessão pública de passes e irradiação nas sextas-feiras às 10 horas e 15 minutos. Sessão doutrinária e passes nas sextas-feiras às 20 horas. Em Tupã-Seretão, Núcleo Dias da Cruz, na Rua Fernando Abbott, 261. Concessões públicas de passes e irradiações segundas-feiras e sextas-feiras às 10 horas e 30 minutos e às 17 horas. Atendimento fraterno com agendamento prévio, segundas-feiras, 18 horas e 30 minutos. E o Núcleo Sigismundo, em Santa Bárbara do Sul, na Rua Jango Melo, 140, com doutrinárias públicas nas segundas-feiras e nas sextas-feiras às 20 horas. Sociedade Espírita Caminho da Luz, na Rua General Felipe Portinho, 963, na segunda-feira. O atendimento fraterno é às 19 horas e 15 minutos e às 20 horas com evangelho, prece e passe. No sábado, o atendimento fraterno é às 13 horas e 15 minutos e às 14 horas o evangelho, prece e passe. Grupo Espírita Bezerra de Menezes, na Rua Coronel Melo, 451, bairro São Miguel. Atendimento fraterno, palestras públicas e passe todas as quartas-feiras às 20 horas, às quintas-feiras às 14 horas e domingos às 19 horas. No município de Panambi, a Sociedade Espírita Cristo Amor e Caridade, situada na Rua Rincão, número 95, no bairro Italiana, tem palestras públicas às 20 horas nas segundas-feiras e às 14 horas e 30 minutos nos sábados. Casa Espírita Mãos Unidas, na Rua Assis Brasil 59, em frente à Praça da Vila Isabel. Palestras públicas domingo às 20 horas, terças-feiras às 20 horas, sextas-feiras às 16 horas. Atendimento fraterno 30 minutos antes das palestras. A União Municipal Espírita convida você para conhecer a doutrina espírita. Busque um centro espírita mais próximo de você, acessando o Busca Centro no seu celular ou notebook, no site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, no endereço www.fergs.org.br, e escolha o centro espírita mais perto de você e descubra tudo sobre o espiritismo, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Nós somos a Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul.